o Império Romano. Durante séculos, a principal atividade comercial dos romanos não foi a agricultura ou a pesca, foi a guerra. Com novos territórios conquistados também eram conquistados mais comida, água e principalmente ouro. Isso trouxe campanhas como contra Cartago ou a Gália, o status de lendária pela quantidade de recursos humanos empregados e de recursos conquistados. Só que chegou um dia que praticamente não tinha mais para onde expandir, e um território tão grande precisava cada vez de mais dinheiro para fazer a sua manutenção. Para contornar isso, os romanos começaram a misturar coisas, como areia no ouro das moedas para renderem mais moedas ainda. A ideia parecia genial, eles estavam literalmente making money. Só tinha um detalhe: criar dinheiro não é criar riqueza, é criar uma fração dela. E se as frações estão cada vez menores, você precisa de cada vez mais dinheiro para comprar o mesmo item. Em outras palavras, você gera inflação. No caso, uma das primeiras inflações que se teve registro foi essa, a do denário romano. E se essa palavra te é familiar, é porque dinheiro vem justamente dela. E o ouro sobreviveu à Idade Antiga e continuou sendo, durante a Idade Média, um recurso muito relevante. No início da Idade Média, depois da queda do Império Romano, houve uma diminuição das cunhagens de moedas de ouro na Europa. Com o tempo, o ouro tornou-se menos comum em transações cotidianas, sendo substituído em grande parte por moedas de prata e em menor grau por moedas de cobre ou outros metais. Só que ele nunca perdeu totalmente o seu status como um meio de troca para transações de alto valor, especialmente em comércio internacional e pagamentos de grande escala. A partir do século XVIII, com o aumento do comércio e o desenvolvimento das cidades e das economias mercantis na Europa, o ouro começou a ressurgir como uma forma importante de dinheiro. O crescimento do comércio mediterrâneo, impulsionado pelos comerciantes da República de Veneza e outras cidades-estados italianas, levou a um aumento da demanda por moedas de ouro. Os venezianos introduziram o ducado de ouro em 1284, que se tornou uma das moedas mais populares e amplamente aceitas para o comércio internacional. A prática de emissão de papel moeda não era comum, mas os banqueiros e cambistas começaram a desenvolver um sistema de crédito e de transferência de dinheiro que muitas vezes eram lastreados por reservas de ouro. Essas práticas reduziram a necessidade de transportar grandes quantidades de ouro físico, facilitando o comércio a longas distâncias. Vários governos medievais, vendo a importância do ouro para suas economias, frequentemente tentavam regular e controlar a circulação e cunhagem de ouro. Isso incluía a imposição de leis sobre quem poderia cunhar moedas, quais proporções de metal poderiam ser usadas e como o ouro importado deveria ser tratado. Essas regulamentações visavam proteger o valor das moedas nacionais e prevenir problemas econômicos como a inflação ou deflação. Então, o ouro tinha um papel multifacetado na economia medieval, servindo como dinheiro, reserva de valor e instrumento de poder político e religioso. Sua importância como meio de troca era especialmente usado no comércio de luxo e nas transações internacionais, mostrando seu status perene como um dos ativos mais valiosos e confiáveis. E foi durante essa época que uma das maiores demonstrações de como a riqueza e a inflação funciona aconteceu. E o protagonista dessa história é o rei Mansa Musa. Ele governou o Mali em um momento em que o império estava no auge do seu poder e riqueza, graças ao controle de importantes rotas de comércio transarianas, especialmente aquelas de ouro e sal. O Mali era um dos maiores produtores de ouro do mundo naquela época. Durante a sua peregrinação, Mansa Musa viajou com uma comitiva imensa, que incluía milhares de servos e soldados, além de cerca de 100 camelos carregados de ouro. Em cada cidade que visitava, Mansa Musa distribuía ouro generosamente aos pobres e também usava ouro para comprar mercadorias. A quantidade de ouro que ele gastou e doou foi tão grande que causou uma desvalorização temporária do metal na região, levando a uma grande inflação. As consequências da generosidade de Mansa Musa foram sentidas por vários anos, pois o valor do ouro demorou a se recuperar nos mercados de Cairo e outras cidades. Eu queria só um pouquinho da sua generosidade para deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. A gente tende a ver o ouro como um ativo que não se desvaloriza, mas a história mostra que nas condições certas pode acontecer